Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula sobre wellness, bem-estar. Só que antes de eu aprofundar esse conceito, de falar um pouco de quais são as suas dimensões, eu tenho que trazer o histórico de como que era antigamente, quais eram as diretrizes, né, para que hoje a gente tenha até opções. Se você quer trabalhar com fitness, com treinamento esportivo ou com saúde e bem-estar, que é muito usual hoje em dia, só que lá atrás não era bem assim. Então, para a gente começar com o histórico, o primeiro tópico é que lá na década de 70, as diretrizes para que uma pessoa fosse saudável era fazer Cooper. Quem aqui já ouviu falar de Kenneth Cooper nos anos 70, que pelo qual preconizava que para você ter saúde tinha que fazer atividades predominantemente aeróbias, então programas metodicamente estruturados, exercícios intensos e ininterruptos, com aproximadamente 50 a 60 minutos, deveriam ser feitos pelo menos 3 vezes por semana. No entanto, ao longo do tempo, percebeu-se nos anos 80 que fazer atividades apenas aeróbias poderia trazer lesões, principalmente músculo-esqueléticas. Por isso, foi introduzido acrescentado exercícios de força, de flexibilidade, para que a pessoa ela pudesse ter a integração de todas essas capacidades físicas. A partir do final dos anos 80, foi realizado na cidade de Toronto, do Canadá, a primeira conferência internacional de consenso sobre exercícios físicos, aptidão física e saúde, pelo qual foi definido os conceitos de atividade física e exercício físico. Foi apresentada uma diferenciação desses conceitos, pelo qual a atividade física é qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em energia despendida. Já exercício físico é uma subcategoria da atividade física com características definidas, planejadas, estruturadas e repetidas com o objetivo de melhoramento da manutenção de um dos mais componentes da aptidão física, que poderia ser força, resistência aeróbica, flexibilidade, entre outros. Já em 1995, uma organização americana, o American College of Sport Management, apresentou algumas diretrizes pelo qual deveria prescrever os exercícios físicos e que atualmente no Brasil é muito utilizado. Então, todas as prescrições de treinamento relacionadas à parte aeróbia, de força, flexibilidade, neuromotora, treinamento funcional, tem como base essas diretrizes e que outras instituições no mundo acabam também tendo como referências essas publicações. No entanto, ao longo do tempo, percebeu-se uma evolução do conceito de fitness, que significa aptidão física, traduzindo para o português, que são as capacidades físicas, para uma evolução do wellness. Significa que o fitness ele está dentro do wellness, ele é um dos elementos que o bem-estar promove. E que, além das questões físicas, você, profissional da saúde, tem que entender que existe um ser humano, que existem várias áreas, várias dimensões que podem impactar em todas essas dimensões trabalhadas. Se a pessoa ela tem um problema financeiro, impacta na atividade física. Se ela tem um problema de estudo, familiar, enfim. Eu tenho que entender que eu vou dar foco, sim, nas questões relacionadas à prescrição de treinamento, sem desconsiderar as outras dimensões. E antigamente não acontecia muito isso, tinha a ideia de que a partir do momento que a pessoa fizesse atividade física, ela deveria dar foco apenas nas questões físicas, esquecer os seus problemas de lado, e que o profissional falava muito da ideia de que deixa para lá os seus problemas e aqui o foco é exercício. E nós sabemos que não é bem por aí. Então a ideia do fitness, a gente tem que sim compreender que é importante, que por mais que a pessoa queira emagrecer, ela tem um mito de que acha que tem que fazer só atividades aeróbias, ela tem que trabalhar outros componentes relacionados à atividade física, ela tem que trabalhar força, ela tem que trabalhar flexibilidade, ela tem outras variáveis relacionadas ao esporte, como diz alguns estudos, que é muito aplicado no dia a dia, como equilíbrio, coordenação, agilidade, potência. Eu tenho muitas vezes que trabalhar uma potência
um trabalho de pliometria, porque se a pessoa algum dia ela precisar desta capacidade, ela está apta e não vai ter lesões. Então não basta você trabalhar uma única capacidade, você pode sim priorizar essa capacidade de acordo com o objetivo da pessoa, mas eu tenho que considerar as necessidades, quais são as outras capacidades físicas que a pessoa necessita. Então, segundo alguns estudos, apresenta que os elementos mensuráveis do condicionamento físico, da aptidão física, elas estão relacionadas à saúde, que é a resistência cardiorrespiratória, a composição corporal, envolvendo o peso corpóreo, o condicionamento músculo-esquelético, que tem a questão da flexibilidade, força muscular e resistência muscular localizada, mas também devemos entender que existem outros componentes relacionados à performance ou ao alto rendimento, que é agilidade, equilíbrio, coordenação, velocidade, potência e tempo de reação. No entanto, existe um confronto direto entre alguns estudos falando que há uma distinção entre atividade física e exercício físico, que foi abordado lá desde os anos 90, para um outro conceito muito aplicado na área da saúde, na área médica especificamente, sobre prática corporal e atividade física. Significa que a atividade física ela surge das ciências biológicas e que possui diretrizes bem definidas, como por exemplo eu apresentei o American College of Sport Management, desde 1995. Já as práticas corporais estão relacionadas com as ciências humanas e social, onde o indivíduo ele vai ter que ter autonomia, ele deve aprender como se locomover, ele deve aprender o padrão de movimento, entender os processos. Está muito relacionado com uma questão cultural. Existem algumas culturas, algumas danças religiosas, algumas práticas corporais que a pessoa desde pequenininho ela já aprende como fazer determinados movimentos e que desde 2006 também é um dos itens das políticas nacionais de promoção da saúde, a promoção de práticas corporais. Existem alguns questionamentos que toda pessoa que vai iniciar uma prática corporal deve se questionar. Primeira delas, o que está fazendo aqui? O que você já fez, considerando histórico? Por que ela volta? O que prende ela? O que ela gostaria de fazer? O que já sabe e o que gostaria de saber? A partir do momento que ela tem consciência dessas informações, a ideia é que o profissional comece a compartilhar com o praticante o seu planejamento. A partir do momento que ela participa do planejamento da prática corporal, a probabilidade dela ter uma manutenção na atividade é muito maior. Diferente do que acontece com algumas pessoas que são obrigadas a fazer uma atividade física ou um exercício físico e ela não se sente motivada em sair de casa. Ou muitas vezes é prescrito um exercício que ela não gosta e o profissional exige que ela tenha que fazer aquela atividade. Então, apenas exercícios que a pessoa gosta de fazer, que ela já tem consciência, que ela se sente motivada, o porquê está fazendo aquilo, tem uma lógica, faz com que ela mantenha uma atividade de forma duradoura. E considerando tudo isso, a prática corporal está relacionada com a educação. Ela começa a se questionar aqueles padrões pré-estabelecidos pela aptidão física, que obriga a pessoa a fazer determinados exercícios. Na prática corporal existe uma reflexão da cultura corporal e como pode modificar a vida da pessoa. Saindo de um modelo tradicional, onde existe uma demonstração do exercício, a prática e eventuais correções, feedbacks, para um modelo mais contemporâneo, onde você tem uma escuta ativa do profissional com o participante, a vivência ela é considerada, novas propostas são estabelecidas, propõe-se uma reflexão para que tenha o empoderamento, uma autonomia do praticante. Tudo isso está relacionado com as práticas corporais. Então perceba que não é só uma questão física, envolve diversas dimensões, envolve a experiência da pessoa, porque a ideia é fazer com que tenha um novo significado, o significado de conhecer o indivíduo, o significado de que aquele corpo ele tem uma história e que eu, como profissional, eu devo considerar tudo isso.
E é nesse contexto que entra a questão do wellness. A ideia do wellness, traduzindo do inglês, significa bem-estar, é a interação de diversos componentes, fazendo com que tenha a ideia dessa integração mental, social, emocional, espiritual e físico, e que alguns autores incluem outras dimensões. Você, como profissional da saúde, você pode incluir outras dimensões, mas considerando a parte conceitual, inicialmente nós temos essas dimensões e que reflete como a pessoa se sente, qual é a sensação que ela tem sobre a vida, sobre as habilidades de funcionar de forma efetiva. E o wellness é uma oposição à doença. O wellness é de uma forma positiva, a doença é negativa e é descrito como um componente positivo da saúde, da boa forma. Essa é a proposta. E existe um modelo original do wellness, que é um contexto único, que vem desde 1972 pelo Dr. Jack Travis, que é a ideia de simplificar, visualizar esse progresso em direção de um bem-estar. Foi ele que trouxe esse conceito inicial, então olha só, desde 1972, e que agora, na gravação desse vídeo de 2025, está começando, ainda bem, muitos profissionais falarem sobre isso e que trabalhem dessa forma, que levantam essa bandeira. Eu, particularmente, tive o incentivo de um amigo muito grande, o Aldir Soares, que está no céu em memória, que trouxe, foi um dos idealizadores desse conceito de wellness e que, por diversas conversas que eu tive com ele, eu aprendi, entendi que vale a pena investir nisso, até porque o fitness foca muito nas questões físicas, nas questões estéticas, e que o wellness é muito mais do que isso. Ele envolve essa questão de todas as dimensões envolvidas do bem-estar. E temos um contínuo. Então, quando eu falo de ter uma boa saúde, pelo lado positivo, como vocês podem observar aqui na imagem, um alto nível de bem-estar está relacionado com, primeiro, eu adquiro uma consciência, eu saio de um ponto neutro, que é quando você não tem nenhum sinal de doença evidente, ou de bem-estar, muitas vezes não tem a consciência do que é isso. Eu adquiro consciência do conceito, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou ter uma educação sobre isso, eu vou colocar em prática todas as ações relacionadas ao bem-estar, eu adquiro um crescimento e automaticamente eu mudo minha vida, eu mudo os meus hábitos de saúde. Por outro lado, indo para o lado esquerdo, a partir do momento que eu tenho alguns sinais de doença, alguns sintomas, eu vou adquirindo algumas deficiências até uma morte prematura. Então a ideia qual é? Não deixar que tenha esses sinais, por mais que você tenha alguma doença. Então, o fato de você ter alguma doença, algum sinal, algum sintoma, ou até mesmo alguma deficiência, não significa que você não possa ter bem-estar. Até porque você tem que trabalhar a mente de forma integrada com o seu físico, para que você, trabalhando, potencializando uma das dimensões, eu consiga melhorar todas as outras. Embora as pessoas muitas vezes carecem de sintomas físicos, ainda podem estar entediadas, deprimidas, ansiosas ou simplesmente infelizes com as suas vidas. E é por isso que é importante você entender que o bem-estar ele não é estático, ele é extremamente dinâmico. É por isso que eu tenho que entender que todos os dias eu tenho que analisar como que anda a minha vida, como estão os meus objetivos de médio, curto, longo prazo. E se eu tenho essa integração real do corpo, mente e espírito. Porque dificuldades nós vamos ter sempre. Problemas, sempre temos problemas. Eu sempre falo que a vida é feita de problemas e nós estamos aqui para resolvê-los. Então, quando eu trabalho uma questão espiritual, independente de qual seja a sua religião, ou até mesmo se você não tem uma religião específica, acreditar em algo. Quando você acredita que é possível, que você consegue resolver todos esses problemas, que você tem uma solução, você dá foco na solução, não no problema. Isso acaba interferindo positivamente na sua mente e que reflete biologicamente para o seu físico. Questão de liberação hormonal, fazendo com que você tenha
essa atenção plena, esse mindfulness, de forma integrada e permitindo com que você adquira mais saúde e melhoria da sua qualidade de vida. Por isso que eu apresento agora as dimensões do bem-estar. Então, inicialmente, estou apresentando aqui 5 dimensões, existem outros estudos que apresentam outras dimensões, como emocional, mental, intelectual, física, social e espiritual. Você pode criar a sua roda da vida, as suas dimensões. E cada uma delas, eu tenho vertentes que são positivas e negativas, como eu mostrei no contínuo. Então, vamos analisar, por exemplo, as dimensões emocionais, que estão relacionadas com a sua mente. Se eu estou feliz, para o lado positivo, a pessoa pode estar deprimida. Se a pessoa, pensando na questão intelectual, se ela é muito informada, ela pode ser ignorante, que é falta de conhecimento. Se, pela questão física, que talvez você que está ouvindo é muito mais fácil de entender, que é o que você aprendeu na graduação, ela pode estar bem condicionada, considerando as capacidades físicas relacionadas à saúde, à performance, ou mal condicionada. Isso interfere. A questão social, ela pode ter um envolvimento, uma interação, ou ela é uma pessoa solitária. E por fim, a questão espiritual, ela se sente irrealizada ou insatisfeita. A partir do momento que eu tenho a integração de todas essas áreas de forma positiva, eu tenho um alto nível de bem-estar. Se eu perceber que uma das áreas está negativa, a ideia é fazer com que, melhorando as outras dimensões, eu possa canalizar a energia para essa dimensão que está deficiente. Então, eu tenho que sim considerar como profissional da saúde todas as dimensões. É lógico, dando foco naquela que você se propõe e que acredito que muitos vão falar das questões físicas, mas com uma boa conversa, adquirindo confiança do seu cliente, do seu paciente, você vai entender um pouco de como que anda a questão social, espiritual, intelectual, emocional. E só o fato de você ser um bom ouvinte, de você fazer perguntas estruturadas, ela vai se sentir muito confortável em querer conversar com você. A ideia não é que você seja um psicólogo, que você remeta ao passado, mas que por meio de perguntas específicas, pensando no presente e no futuro, você faça com que ela se sinta muito mais motivada a dar continuidade à prática de exercício. E toda essa representação e da integração das dimensões, como está representado aqui na imagem, é que é tudo integrado. Eu não posso separar um dos nós. Eu não posso separar apenas o físico e desconsiderar o espiritual, social, emocional e intelectual. Eu tenho que integrá-los de uma forma com que a pessoa ela se sinta única. E é por isso que você, como sugestão, deva se aprofundar nessa temática. Entenda que sim, você tem que trabalhar com as questões do fitness, mas é muito mais do que isso. Eu tenho que entender que a pessoa ela tem diversas dimensões e que, me aprofundando um pouco mais em cada uma dessas áreas, eu consigo adquirir confiança e automaticamente a retenção dos seus clientes. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço e até mais.